Olá, irmãos. Vamos para nosso momento de reflexão. Estamos ali aos pés do Senhor Jesus, aos arredores ali do mar, o Senhor assentado numa colina, numa duna, algo assim, ensinando aos seus discípulos e à multidão a respeito do que Ele espera de nós. O Sermão do Monte é maravilhoso. E hoje nós chegamos no versículo 13, capítulo 5, no versículo 13 até o verso 16. Quando Jesus começa a falar, então, ele vem falando das bem-aventuranças, sobre o caminho para nós sermos felizes, no sentido de bem-aventurado, de nós sermos plenamente realizados. Se você quiser ter uma vida plena, é só você andar nesse caminho e que nós comentamos na última reflexão, que Jesus, é um caminho que Jesus marca para nós, é um caminho que Jesus deixa para nós trilharmos sobre ele. E aqui nós chegamos então no versículo 13, quando ele começa a ensinar a respeito do nosso comportamento do mundo. E aí Jesus vai falar, vai usar como ilustração o sal e a luz, né? E é interessante quando Jesus vai falar sobre isso, quando Jesus vai ensinar sobre a questão ética do reino de Deus, sobre o comportamento ético de nós, os cristãos, aqueles que andam com Ele. É muito oportuno nesse tempo, porque a igreja hoje ela precisa ser sal, ela precisa ser luz, sempre precisou, né? E nesse tempo é muito oportuno a gente ter um estudo desse para que nós relembremos, para que o Espírito Santo sopre sobre essa palavra, sobre a brasa dessa palavra no nosso coração e ateie fogo no nosso coração, com um coração desejoso de ter uma vida santa, uma vida consagrada ao Senhor. Nós temos dois problemas na teologia moderna hoje. Uma que é mais evidente, as pessoas que buscam a Jesus por causa das curas, por causa dos milagres, quando Jesus se torna um subserviente do homem, né? Jesus está aí para nos servir. A outra coisa é, sutilmente, a gente às vezes tem um entendimento de que servir a Jesus é lá no templo, lá na igreja. E não é isso. Jesus viveu a maior parte do seu ministério na rua, no meio do povo, na margem do mar. Jesus viveu ali no meio da multidão, fora do templo. Ele teve algumas vezes no templo, mas maciçamente a sua presença estava nas ruas. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Nós somos chamados para vivermos fora do templo. É importante nós cantarmos, é importante nós louvarmos, tudo isso é importante, mas nós precisamos saber que a vida cristã não se resume a isso. Nós, como Jesus vai falar aqui sobre o sal não tem valor algum lá dentro do saleiro. Uma igreja não é chamada para viver dentro do templo, mas é para viver lá no meio do mundo. Jesus nos chama para vivermos lá no meio do mundo. E a oração de Jesus, inclusive, lá em João capítulo 17, no verso 15, Jesus vai falar que a oração que ele faz ao Pai é: não os tire do mundo, mas guarda-os do mal, guarda-os do maligno. Nós estamos aqui com um propósito e nós vamos ver que propósito é esse quando Jesus vai falar para nós a respeito de sermos sal e sermos luz nesse mundo caído. Essa é a nossa responsabilidade, de sermos uma igreja, de sermos gente que faz diferença onde nós estamos, no trabalho, na sua rua, na sua casa, na sua escola, na faculdade, aonde você estiver. Você é chamado para fazer diferença aonde você estiver plantado. E é óbvio, né, que se todos os cristãos vivessem a sua vida colocando os preceitos de Jesus como prioridade, o mundo seria um paraíso.
o mundo seria muito melhor. Às vezes as pessoas têm um pensamento fatalista ou apocalíptico, né? Porque a Bíblia fala que a maldade vai crescer, de que o amor vai esfriar, de que o anticristo vai ganhar força. E aí a tendência é nós pensarmos que nós devemos, não, isso já está escrito, isso vai acontecer mesmo, já está profetizado na Bíblia, então não tem nada que a gente possa fazer. Não, a nossa posição não é essa, a nossa posição é uma posição de fronte de batalha, de guerra, de nós contermos o avanço de Satanás nesse mundo. Aquilo que a Bíblia fala vai acontecer, vai, mas a igreja está plantada nesse mundo para ser a última fronteira contra o avanço de Satanás e das forças do inferno. Nós temos um dever, nós vamos ver isso aqui na palavra. Nós temos o dever de agradar a Deus. A nossa vida consiste em agradar ao Senhor. Sobre todas as coisas, sobre todas as prioridades, sobre receber a bênção de Deus, muito mais do que isso. Nós precisamos sim agradar a Deus e colocar o Senhor acima das nossas realizações pessoais, acima dos nossos sonhos, né? As pessoas querendo que Deus realize os seus sonhos, né? O perfil do pastor Otaviano está lá, né? Realize os sonhos de Deus, né? Alguém disse que Deus sonha e o homem, em obedecendo-lhe, realiza as obras que Deus quer realizar aqui nesse mundo. Olha que coisa linda, olha que coisa profunda. Então nós vamos ver aqui os ensinamentos de Jesus sobre o sal e sobre a luz. O sal, ele é marcante. O sal, ele faz diferença. A sua ausência faz diferença. Um alimento sem sal, né, você nota logo. Um alimento bem temperado com sal, você também percebe logo. O sal, ele não é neutro. A igreja não pode ser neutra. A igreja não pode ser irrelevante. Ela tem que fazer diferença no lugar que ela está implantada. O cristão tem que fazer diferença no lugar que ele está plantado. O sal vai deixar a sua marca. O sal vai deixar o seu sabor onde ele for colocado. Assim também nós vamos ver aqui na palavra do Senhor de que essa deve ser a marca do crente, de deixar, de transformar o mundo que ele vive, pelo menos a partir do seu redor, né? O sal, ele dá gosto ao arroz, né? Não é o arroz que dá gosto ao sal. Nós vamos ver aqui, o arroz ele fica com sal, mas o sal ele não fica com o gosto do arroz. Assim também é conosco. Nós estamos aí para transformar o mundo, não para sermos transformados pelo mundo. É o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, né, que nós não devemos tomar a forma do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte do mundo e nós também não tomamos a forma do mundo. A nossa vida moral, a nossa conduta ética deve estar de acordo com a palavra do Senhor, nunca de acordo com os padrões do mundo. Isso é uma coisa muito séria e que é muito fácil a gente ver ao nosso redor, né? Gente que está se amoldando aos padrões do mundo, e isso não pode ser algo que aconteça na vida daquele que anda com o Senhor Jesus. Nós vamos ver aqui quando Jesus, com muita propriedade, ele vai falar sobre a importância do sal, né? E é claro, o sal ele tem valor na comida. O sal tem valor lá na panela, o sal tem valor lá na carne, para poder conservar a carne também. E assim a igreja também faz o seu trabalho no mundo. É interessante que os estudiosos vão falar que houve uma discussão no passado sobre a questão do sal perder o gosto, né? De que o sal não pode perder o gosto por causa do cloreto de sódio, né? Mas eles mesmos foram
fazendo as pesquisas e os estudos, e descobriram que o sal, ali naquela região do Mar Morto, ele tem um teor muito alto de um elemento chamado gipsita, né? E outras impurezas também, e isso faz com que o sal perca assim o sabor. É claro que Jesus não vai dizer que o sal perde o sabor se o sal não perde, né? E qual é a utilidade de um sal que não salga, um sal que não dá sabor? É ser jogado fora, né? Não tem valor algum um sal que não dê sabor, um sal que não conserve o alimento. E é assim como é o sal lá naquela região, que Jesus está ali naquela região do Mar Morto, e aí ele vai falar a respeito da profundidade desse ensinamento para os seus discípulos. O problema do sal lá, que o sal perde seu sabor, é por causa da gipsita e por causa das impurezas. Assim também é o crente. O que faz com que o cristão deixe de ser sal? O que faz com que o cristão deixe de transformar o mundo em que ele vive, de ser instrumento de transformação do mundo em que ele vive? É quando as impurezas estão amalgamadas nele, estão grudadas nele. As impurezas fazem com que o sal perca o seu sabor. As impurezas desse mundo fazem com que o crente também deixe de ser sal. É uma ilustração lindíssima que o Senhor Jesus vai usar. Jesus vai falar também sobre a luz. Né? É interessante que a importância da luz, assim como o sal, a luz também ela é menor do que o ambiente. O sal, por exemplo, você não coloca 1 quilo de sal para 1 quilo de arroz. Você bota uma pitada de sal. Assim também, a luz ela é menor do que o ambiente que ela vai iluminar. Né? E no reino de Jesus é assim. Jesus vai falar, vai ensinar sobre isso, vai falar sobre o sal, sobre a luz, vai falar sobre a chave, ele vai falar sobre o fermento, né? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Isso é relacionado tanto ao pecado quanto à presença da igreja no mundo. Né? Não é a maioria, mas é um pouquinho daqueles que são tementes ao Senhor que vão fazer diferença de fato ali. São as coisas pequenas que fazem diferença nesse mundo. E assim é o sal e assim é a luz. E a luz é muito importante, né? Não foi à toa que a primeira coisa que Deus criou foi o quê? Né? Lá em Gênesis capítulo 1. E disse Deus, haja luz. Fiat lux. Né? E disse Deus, haja luz. Porque a luz ela tem o poder de alimentar a natureza, ela tem poder de cuidar da saúde do ser humano. Nós temos aí a vitamina D, que a gente tem ouvido tanto falar aí no combate à Covid-19. Né? A luz ela tem uma influência enorme, ela traz vida, ela nos guia, ela faz com que a gente possa andar em segurança. Então, assim como o sal, a luz também é muito importante. O cristão, ele traz luz para esse mundo. O cristão não é a luz própria, claro, é a luz de Jesus que reflete na vida dele quando ele obedece ao Senhor, quando ele anda de acordo com a vontade do Senhor. A luz do Senhor reflete sobre a vida dele. E ele, então, é luz para aqueles que estão ao seu redor. Tanta gente que anda em trevas hoje. Tanta gente que está por aí perdida, que está tateando pelo mundo e precisa de um cristão perto dele, de um servo de Jesus, de um discípulo temente ao Senhor para trazer luz para esse que está perdido em trevas. É muito importante essa palavra de Jesus. E Jesus vai falar a respeito desses dois elementos tão pequenininhos, o sal e a luz, mas que tem um resultado enorme quando eles estão inseridos no seu devido lugar. Um sal precisa ter o seu sabor, precisa trazer sabor, senão não presta. A luz,
ela precisa iluminar, senão não presta. Aqui você vai ler no texto, não se coloca uma lamparina, uma lâmpada debaixo de um alqueire, que é uma espécie de vasilha. Algumas versões até traduzem como balde. Imagina você botar uma lamparina e colocar um balde por cima. Ela vai, além de não iluminar, ela vai apagar pela falta de oxigênio. Assim também é o ser humano. Nós não podemos deixar que o mundo possa nos cobrir com a sua maldade, com os seus padrões carnais. Nós somos chamados para ser sal e luz. Nós somos chamados para sermos transformadores desse mundo. Sempre, não é com o nosso mérito, sempre é no mérito e no poder do nome de Jesus. Não podemos ser seguidores de Jesus insípidos, sem sabor. Não podemos ser seguidores de Jesus que são como lâmpadas apagadas. Uma lâmpada apagada, ela não tem seu valor. Ela só tem valor quando ela brilha. E aí ele vai terminar no versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Assim seja na minha vida, assim seja na tua vida, que você seja sal aonde você estiver, que você faça diferença, que a sua vida seja muito diferente, assim como o sal transforma completamente um alimento, assim como a luz transforma e ilumina completamente um ambiente, assim seja a tua vida também, querido. Aonde você vive, aonde você trabalha, aonde você estuda, seja sal, seja luz. O Senhor nos dá uma ordem, vós sois sal, na verdade é uma afirmativa. Vós sois sal, vós sois luz. Ele não está dizendo que nós devemos ser sal e luz, ele está dizendo que nós somos. A grande questão é o ponto negativo dessa palavra. O sal, já que nós somos sal, não podemos ser um sal que não traga sabor. Já que nós somos luz, não podemos ser uma luz que não ilumine. Então ele vai dizer, é uma afirmativa, é interessante isso. Quando Jesus vai dizer, vocês são sal, vocês são luz. Agora, vocês precisam salgar e vocês precisam iluminar. Vocês podem ser sal que não tem valor. Vocês podem ser lâmpada, luz, que não tem valor. Mas se vocês cumprirem o propósito para o qual vocês foram criados, de serem sal e salgar e trazer gosto, e temperar e conservar, inclusive naquela época, o sal ele não era necessariamente usado para tempero, embora fosse também uma especiaria, mas a função dele principal era conservar, assim como é feito com a carne seca. Eles não tinham geladeira naquela época, então o sal era usado para conservar os alimentos. E nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, nós também somos responsáveis para impedir a corrupção desse mundo. Nós somos responsáveis para fazer com que esse mundo não se estrague completamente. Enquanto nós vivermos aqui, o mundo jaz no maligno, ele caminha a passos largos para a perdição, mas nós estamos plantados aqui, enquanto vivermos aqui, nós estamos aqui para impedir que a corrupção avance, que a violência avance, que a falta de amor avance. Nós estamos aqui para conservar esse mundo em que nós vivemos. Então, assim, que brilhe a nossa luz diante dos homens, para que glorifique ao nosso Pai que está no céu. E para você, querido, que talvez ainda não faça parte de uma igreja, para você ainda que não entregou a sua vida a Jesus, entenda, essa é uma palavra que Jesus traz para nós, de que nós temos uma missão. Então, se você ouvir falar de que para aceitar Jesus, Jesus tem que fazer um milagre na tua vida, ou te abençoar, ou fazer tantas outras coisas, essa não é a prioridade de Jesus. A prioridade de Jesus para nós
foi escrever o nosso nome no livro da vida. Isso é mais importante, né? Que o Senhor também, que você peça, que você busque a Ele, clame a Ele, para que Ele escreva o teu nome no livro da vida. Não há bênção maior do que essa. E estando salvos em Cristo, aí você vai trabalhar, aí você vai ser sal da terra, aí você vai ser luz, para levar outros também, para tirar outros das trevas e trazer para a luz de Jesus. Assim é, que Deus te abençoe também, que você seja sal também aonde você for, que você seja luz também. Que Deus nos abençoe, querido, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro, se Ele permitir. Amém.